O ator Dalton Vig completa 25 anos de carreira em 2020 e mais atuante do que nunca ele está, viu? Olha, no ano passado ele fez grande sucesso com a peça Caros Ouvintes e agora ele está no ar em duas novelas ao mesmo tempo. Como é possível, né? Ó, na novela O Clone, no Canal Viva, e em Fina Estampa, na TV Globo. Até pouco tempo atrás ele estava nas Aventuras de Poliana, do SBT, né? Uma das novelas mais longas aí da história da TV brasileira. Fez um grande sucesso também, mas ele tem outras coisas para contar para a gente nesses 25 anos de carreira. Obrigada pela gentileza da entrevista, viu, Dalton, aqui para a TV Estadão. Imagina, Camila, prazer. Dalton, 25 anos. Quando eu fiquei sabendo que você estava completando 25 anos de carreira, eu falei, gente, não é possível. Ele tem 25 anos de idade, você tá ótimo, Dalton. Me fala aí desse segredo, conta, todo mundo quer saber aí. Sei lá também, viu? Acho que é bastante sono. O sono é uma coisa que ajuda muito. Eu sempre fui muito bom de cama nesse sentido. Minha mãe sempre fala que desde criança eu tinha um sono muito pesado. Eu lembro quando eu era criança, cara, pegou fogo no prédio do lado. Eu devia ter uns 9 anos de idade, 10 anos no máximo. Eu não ouvi nada. Eu não ouvi sirene de bombeiro, não ouvi gritaria, não ouvi coisa nenhuma. Quando eu abri a janela que eu vi a Casa Preta, eu dei até também um susto. Mas eu tô brincando, eu não sei, eu não tenho segredo nenhum, imagina. E é engraçado que, assim, eu só me dou conta que já faz 25 anos que eu estou nessa profissão, quando as pessoas vêm falar, você tá comemorando 25 anos de carreira, eu falei, poxa, é verdade. Porque, cara, é muito engraçado isso, né? Porque a sensação que eu tenho é que eu ainda estou começando, sabe? Para mim é tão recente. Eu não sei o que me faz ter essa sensação. Não sei se é porque eu gosto muito da coisa, então talvez eu queria estar fazendo mais ou o quê. Mas é engraçado isso, né? Quando vem me falar agora, né? Esse ano que começaram a me lembrar que eu já estou nisso há 25 anos, que eu comecei meio que a me dar conta disso, né? De, puxa, é verdade, já faz tempo, né? Já faz bastante tempo. Mas eu só tenho a agradecer. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Quando você faz o que você gosta, passa tão rápido, né? Que você não percebe mesmo, né? Com certeza. As pessoas estão te vendo muito na televisão agora, né? Porque também em tempos de pandemia, as emissoras de TV, serviço de streaming foram oferecendo mais conteúdos, né? Para as pessoas que acabaram ficando mais em casa. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero a sua percepção com a experiência que você tem, né? Nesse mundo das artes. Como é que você está encarando isso também? Como é que você avalia a indústria cultural? Mas um pouquinho antes aqui, só para os nossos espectadores, os nossos leitores do Estadão, rememorar com você. Como é que você começou a sua carreira? Como é que você percebeu que você tinha um certo gosto, uma familiaridade com as artes? Você pode contar para a gente como tudo isso começou? Posso. Na verdade, foi uma conjunção de fatores, né? Eu tinha esse sonho, na verdade, né? Era um sonho, mas era um sonho que era tão relegado ao fundo da gaveta que eu nunca pensei que pudesse dar em algo, sabe? Era uma coisa que eu guardava com carinho como é que eu posso te explicar? Era meio que um segredo meu, sabe? Meus amigos não sabiam que eu tinha essa vontade de ser ator, as pessoas mais próximas, nem minha família sabia disso. Foi uma surpresa para todo mundo. E foi uma coisa que surgiu, como eu te disse, foi uma conjunção de fatores. Eu me formei em publicidade e fiquei, sei lá, um ano tentando uma vaga em publicidade. Eu estava tentando em direção de arte, né? Porque o que me levou à publicidade foi exatamente o desenho. Eu sempre gostei muito de desenho, de artes plásticas e tudo mais. Então, eu tinha escolhido a publicidade por conta disso. Depois de formado, eu não consegui emprego. E acabei indo trabalhar com outra coisa. Eu fui trabalhar numa empresa courier, que era a TNT, que existe até hoje, que é uma concorrente da DHL, da Federal Express, esse tipo de empresa courier que tinha na década de 80, 90, quando não se existia ainda computadores. Então, a comunicação era feita por telefone, por fax e tudo mais. Eu trabalhei um ano nessa empresa. Aí, quando eu ia ser promovido para gerente do departamento, me ligaram de uma agência de publicidade que eu tinha deixado o currículo há, sei lá, mais de um ano
E aí eu falei, bom, agora vai ser minha grande chance na publicidade. Fui lá, na verdade eram como se fosse um pré-estágio. Eles selecionavam os candidatos para participarem do estágio na agência, entendeu? Então, eram várias pessoas que foram divididas em grupos e tal. E a gente bolou uma campanha, a gente acabou aproveitando a minha ideia. E o meu grupo todo foi admitido, menos eu. Por uma questão de divergências políticas. No dia que a gente fez a apresentação para o pessoal da criação da agência, a gente, depois da apresentação, desceu no prédio onde ficava a agência, tinha uma choperia. A gente, no que saiu da agência, vamos tomar um chopp aqui para comemorar e tudo mais. E a gente ficou lá tomando chopp e daqui a pouco começou a descer o pessoal da diretoria, que estavam avaliando as apresentações que a gente acabava de fazer. E a gente conversando sobre situação política do Brasil. Eu comecei a fazer umas comparações da situação do Brasil naquela época com os Estados Unidos, porque era o único país onde eu tinha morado mesmo. Então, eu conhecia um pouco do pensamento dos americanos e tudo mais. E quando eu comecei a fazer essas comparações, o diretor de criação não gostou muito. Ele achou que eu estava defendendo os Estados Unidos. Ele interpretou errado, entendeu? E eu comecei a me defender. Eu comecei a ser meio que estava sendo acuado, eu comecei a me defender. Enfim, e acabei meio que afrontando ele, porque ele começou com um discurso comunista. Porque eu não sei quem, porque o Fidel e não sei o que. Eu falei, mas vem cá, você é comunista e publicitário? Como que pode, né? Porque afinal de contas a publicidade é uma invenção dos americanos, né? É uma invenção do capitalismo, é uma profissão que foi inventada para vender coisas, né? Então como que você pode ser comunista e publicitário ao mesmo tempo? Ele não gostou muito disso. Então ele meio que me tirou do grupo, eu fui vetado nesse grupo, o grupo todo passou. E logo depois disso, meu padrasto faleceu. Então eu tinha largado o emprego para poder fazer esse estágio, estava desempregado, meu padrasto faleceu e logo depois entrou o Plano Collor, que confiscou toda a poupança. Então a gente se viu numa situação que a gente nunca imaginou que a gente ia viver, de não poder comprar coisas, de não ter dinheiro para comprar comida no supermercado. E foi aí que veio essa coisa de fazer teatro. Eu estou contando essa longa história, né, 2 horas falando aqui, porque surgiu assim, não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa que eu tracei, vou fazer isso aqui, não, foi uma coisa que veio meio que no momento momento muito difícil da vida, um momento que eu estava passando por uma crise não só financeira, mas emocional também, né? E aí eu decidi apostar todas as fichas nisso. Eu falei, bom, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer agora para tomar conta da minha família, para ser o provedor da casa, né, que é o que ia acontecer, é eu tentar fazer alguma coisa que eu goste. Aí a gente volta naquilo que a gente estava falando antes, de encontrar uma profissão que realmente eu tenha prazer ao fazer, porque aí eu vou conseguir fazer sem ser um fardo, né? Porque eu podia arrumar uma profissão... Não, isso, eu fiquei pensando assim nessa história e achei, é bem doido pensar nisso, né? Porque se não fosse esse gerente aí, né, ter essa ideia totalmente distorcida do que você falou, talvez se não tivesse sido a crise econômica, juntando essa questão emocional de uma perda familiar, talvez a gente não tivesse essa obra tão extensa que você produziu pra gente. Então, como a vida apronta essas coisas com a gente, né, Dal? Por isso que eu te falo que foi uma conjunção de fatores. Eu não tinha isso em mente, eu não tinha... o que eu tinha planejado para mim era seguir carreira na publicidade, né? E aí acabou acontecendo isso e acabou dando certo, né? Foi assim, eu lembro que na época que eu optei por fazer escola de teatro, porque eu pensei assim, não, vamos fazer uma escola de teatro para a gente saber mais ou menos como é que é, porque na fantasia é uma coisa, na prática é outra, né? Quando eu comecei a fazer a escola, assim, muita gente, assim, alguns amigos meus vieram assim, cara, eu preciso conversar com você. Você tem certeza que você está fazendo? Você vai querer fazer teatro agora? Tua família precisa de você, precisa
do teu apoio, precisa de dinheiro, você vai tentar fazer teatro agora. E eu lembro muito disso, né? Depois, claro, eles vieram e falaram assim, pô, você tinha razão. Então Ainda bem que você foi uma não grande ouviu a aposta. gente, né? Foi uma aposta que eu fiz, né? Eu falei, bom, eu vou tentar fazer isso agora, porque eu prefiro tentar fazer isso agora do que passar o resto da minha vida me lamentando de não ter tentado, de ficar com esse negócio sempre aqui no fundo da cabeça, né? Atormentando. E acabou que deu certo, né? Foi uma coisa que já na época da escola começaram a pintar trabalhos, eu comecei a fazer comerciais e tal. E antes mesmo de terminar o curso, eu já estava em cartaz com uma peça. Fui chamado para fazer uma peça que foi meu primeiro trabalho como profissional. E logo depois disso, apareceu o Tocaia Grande, que foi o primeiro trabalho na televisão, lá na TV Manchete. E basicamente é isso. Então, e você, bom, citando já, você fez teatro, você fez novela, cinema também. Eu acho tão injusto quando alguém pergunta assim, o que você mais gosta de fazer? Porque para o ator, assim, é muito difícil, uma difícil escolha, eu imagino, assim, né? Porque o barato talvez seja interpretar papéis. Talvez dependa do veículo, não é? Então, eu não sei nem como te fazer essa pergunta para não ser, porque eu me coloco muito no lugar do artista, sabe? Então... É uma pergunta que me fazem muito, né? O que eu prefiro. E eu sempre falo que, cara, são trabalhos tão distintos assim no processo que não tem nem como comparar, né? Porque no teatro é o único trabalho que a gente faz com continuidade de emoções, né? Você tem uma narrativa linear, vamos dizer assim, no teatro. Claro, muitas vezes a peça é contada fora de ordem, mas você tem uma linha que começa e onde ele vai terminar. Claro, no cinema e na televisão você também tem isso, só que a gente grava e filma fora dessa ordem, né? Então, o processo de composição do personagem ele é diferente, né? E sem contar que em novela a gente nunca sabe onde ele vai terminar, né? A gente começa o personagem do jeito e ele pode ir para um lado, pode ir para o outro, né? Quer dizer, então dependendo do autor, então, né? Porque tem autor de novela que deixa ele para o último, né? Para a última semana, para dizer o que vai acontecer, né? Então é muito difícil traçar um comparativo. Eu gosto dos três, assim, eu gosto muito dos três. Eu acho que para cada um tem uma abordagem diferente na hora da gente que eu chamo de levantar o personagem, tirar o personagem do papel e começar a criar ele, a vivenciar ele. Mas os três são muito legais, os três são muito prazerosos de se fazer, né? Essa coisa o processo do teatro ele tem o lado, vamos dizer assim, você se sente sempre seguro porque você já ensaiou bastante, você já passou aquela peça várias vezes, você já fez todas as cenas e tudo mais. E a televisão ela tem esse outro lado que é o trapézio sem rede, porque você como eu te disse, você pode ir para um lado, pode ir para o outro, então você nunca sabe direito o que vai acontecer com o teu personagem, porque também depende da aprovação do público, né? Se o público não gostar do teu personagem, ele vai ficar de escanteio. Então, cada um. Falando sobre... Depois eu quero saber dessa sua diferença, porque você fez novela antes desse boom das redes sociais e depois. Então, eu queria também essa leitura sua. Mas antes, ainda para aproveitar o gancho da composição do personagem, né? Quando você fala assim, você precisa dar vida para esse personagem. Como é que você se prepara quando você tem que interpretar um papel? Quer dizer, você vai atrás da história do personagem? Porque tem essa coisa da nossa personalidade como indivíduo. E quando é um personagem muito diferente de você, deve ser um pouco trabalhoso, né? Tudo, assim, linguagem corporal, o jeito de falar e tal, né? Como é que é a sua imersão no personagem? Eu acho mais trabalhoso quando é muito parecido comigo. É mesmo? Porque senão fica sendo eu, né? É muito mais trabalhoso você procurar, vamos dizer assim, características e sublinhar essas características na criação do personagem, quando ele é muito parecido contigo. Quando ele é completamente diferente, não, parece que a coisa já vem automática, porque ele já está na leitura, você já percebe isso. Você já tem esse contraste, né? Então, eu particularmente, eu acho muito mais fácil fazer um personagem que é completamente diferente de mim do que um que é mais parecido.
E você teve qual que foi mais parecido, assim, que você já fez? Você falou, acho que eu sou esse cara aí. Acho que eu sou. Não, assim, são traços, né? O parecido que eu digo não é nem assim na questão de gosto, no jeito de vestir, ou no jeito de falar. Sim. É mais na temperatura, né? Tem os Sim. personagens que são mais explosivos, que são mais calorosos, mais efusivos e tudo mais. E tem aqueles que são mais cool, mais relax, mais tranquilos e tudo mais e tal. Nesse sentido, o René Velmont, por exemplo, era muito mais parecido comigo do que qualquer outro personagem que eu já fiz, né? Porque ele tinha isso, ele era um cara que não era muito de conflito, não era enfim, não era um cara nervoso, agitado, qualquer coisa assim. Então, nesse sentido, mais parecido talvez tenha sido ele. Agora, cada personagem, ele para mim requer uma abordagem diferente. Então, assim, como eu te disse, tem personagem que quando você lê no papel, parece que você já está enxergando ele. Ele parece que ele se apresenta mais fácil. Tem personagem que você tem que ir meio que minerando, sabe? Cutucando ele, sabe? Para poder tirar alguma coisa. Claro, depende da linguagem que você está trabalhando, do autor, né? Por exemplo, Pinter é muito um autor que é considerado mais difícil de trabalhar porque ele não traz as emoções dos personagens muito claras. Você tem que fazer uma investigação, vamos dizer assim, né? Mas tudo pode servir de referência para você levantar um personagem. Às vezes uma música, às vezes uma pintura, ou você lê um livro que, mesmo não tendo nenhuma relação aparente, direta com o personagem, pode te trazer uma inspiração, vamos dizer assim. Já aconteceu de eu estava ensaiando 2 peças diferentes e ao ensaiar uma peça eu acabava tendo ideias para outra, sabe, e vice-versa. Quer dizer, então tudo pode servir de referência, tudo pode te ajudar na hora de criar um personagem. Às vezes você está na rua, você vê uma pessoa passando, você fala, nossa, essa pessoa anda como aquele personagem, entendeu? Acho que está no olhar do ator, né? De buscar isso, buscar referências, de buscar inspirações, né? Quando eu fiz, por exemplo, o Inquisidor na Chega da Silva, na Manchete, o que me inspirava a fazer ele era a trilha sonora do Star Wars, a música do Darth Vader. Porque ele usava aquela capa. Quando eu colocava o figurino, eu já na minha cabeça eu ficava pensando... E me ajudou muito. Muito bom, muito bom. Não, e eu fiquei imaginando assim também, porque tem essa coisa, né, de você ver cenas do cotidiano e tentar se apropriar, né, para ajudar na composição do personagem. Quando que se desliga a chavinha disso, hein, Dalton? Por exemplo, às vezes você sonhava com um personagem, né? Porque o sonho é um lugar assim misterioso, do inconsciente, etc. Mas você já chegou a sonhar assim que você era um personagem? No personagem, não. Eu já sonhei várias e várias vezes que eu tô ou no palco, ou num set de filmagem, ou de televisão, e eu não estou. E é um desespero, é um desespero. Eu acordo normalmente quando chega nesse ponto, assim, porque eu sei que eu estou fazendo uma cena e eu não tenho ideia de que cena que é, o que eu tenho que falar, quem começa falando, cara, é desesperador. Mas, assim, sonhar como personagem nunca aconteceu. Por enquanto, não. Que bom, né? Bom, bom, é bom que você acorda quando tem esse pesadelo, porque não é nem sonho mais, né? É um pesadelo. Que bom, não, porque quando chega na hora do desespero, a gente sempre acorda, graças a Deus. Bom, Dalton, eu estou conversando com o Dalton Vig aqui, que, como eu disse no começo, está com 2 novelas no ar, né, Dalton? Olha, na Globo, né, A Fina Estampa, e o Clone, nossa, Clone, memorável no canal Viva, né? Aliás, gente, o Viva, como mexe com as nossas emoções, rever essas novelas mais antigas, não é? Na época do Clone, acho que até na Fina Estampa também, não tinha muito essa coisa de rede social, que a gente estava falando, né, sobre aceitação do público. Hoje em dia as pessoas comentam e tudo mais. Você percebe que existe uma diferença, assim, com a chegada das redes sociais e a dinâmica das novelas? Como é que você percebe essa diferença? Olha, na dinâmica das novelas eu não percebo muito não, mas eu percebo no comportamento das pessoas, né?
Acho que o mundo está diferente depois das redes sociais. Eu, sinceramente, eu não sei qual que se no frigir dos ovos a rede social ela é benéfica ou ela está sendo maléfica, porque eu acho que está claro, tudo depende da forma como a gente usa, né? Mas assim, eu acho que o que muitas pessoas estão fazendo nas redes sociais é só um exercício de vaidade e de futilidade. Eu acho que as pessoas estão eu acho que hoje em dia o ego está tão poderoso, né? Que as pessoas, eu acho que tem muita gente que está meio que pirando, está achando que a opinião dela é muito mais importante que a opinião dos outros. Acho que nesse sentido as redes sociais estão passando uma mensagem errada, talvez. Eu acho que tem muita gente que está valorizando muito a própria opinião em detrimento da opinião alheia. E isso não dá bons resultados, eu acho. Eu acho que a gente está vivendo uma época do escreveu, não leu, o pau comeu. As pessoas, assim, o português que se usa é péssimo. Às vezes eu não consigo entender o que a pessoa tá querendo dizer, sabe? Porque a pessoa não sabe escrever em português direito. Então, o que acontece? A pessoa escreve alguma coisa, a outra vai, não entende, aí começa um bate-boca. Eu fico vendo que as redes sociais elas acabaram virando um território propício para você bater boca com as pessoas. Porque você posta uma coisa, já imediatamente aparece alguém criticando, achincalhando, sabe, xingando. Então, eu sinceramente, eu não sou fã das redes sociais. Eu tenho que admitir, eu posso perder muitos seguidores agora, mas eu acho um pouco vil você qualificar o valor das pessoas pelo número de seguidores. Nossa, com certeza. Tá? E é o que está acontecendo hoje em dia. Eu acho que as pessoas estão dando muita importância para quantos seguidores aquela pessoa tem, mais do que para o que aquela pessoa está passando através das suas postagens, entendeu? E eu acho que a gente precisava ter sei lá, um senso crítico em cima disso. Eu não estou dizendo que eu sou contra as redes sociais, que a gente tem que acabar com isso, porque não, porque eu acho que elas podem ter uma utilidade muito grande. A gente está vendo isso nessa pandemia. Campanhas de solidariedade estão sendo feitas, campanhas de doação. Quer dizer, existe uma forma de ser bem utilizado. Eu acho que a forma como a gente está utilizando as redes sociais é que está errada, entendeu? Está tudo sendo a exposição da vida, tudo é glamourizado, muito Photoshop, né? Totalmente. Quer dizer, a gente está vivendo uma vida fake, né? Sabe, é fake news, as fotos são fake. Quer dizer, eu acho triste por um lado, mas eu acho que se a gente tiver essa consciência como cidadão, né? Se a gente começar a conseguir enxergar como que a gente pode usar essas ferramentas a nosso favor, eu acho que a gente pode chegar num bom lugar. Mas se ficar só nisso, que tá é curtição, é balada, é o churrasco, é o não sei o que, é o iate, é o blá, 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 a festa. Pô, cara, a vida não é isso. A vida é o mundo da fantasia. A vida, e outra, a vida nem precisa de camarote VIP para ser curtida. Sabe? O mais legal da vida são as coisas simples. O mais legal da vida é você se contentar com pouca coisa. Enfim, acho agora deu uma tô filosofando aqui, sabe? Não, tá ótimo. Ô Dalton, eu usei esse argumento das novelas, puxei para a rede social, mas como está sendo para você rever Fina Estampa e rever o Clone, assim? Como está sendo para você poder se ver nessas novelas aí mais antigas? Sempre é uma viagem no túnel do tempo, né? A gente, toda vez que assim, eu não estou acompanhando todo dia, né? Porque a Fina Estampa ela entra no horário que a gente está colocando as crianças para dormir. A Poliana era a mesma coisa, então eles não acompanharam a Poliana. Eles viram algumas cenas e tudo mais. Eles me viram no teatro, eles foram assistir Caros Ouvintes. Então eles já entendem mais ou menos qual que é a minha profissão da Camila, né? O que a gente faz. Mas assim, acompanhar realmente não tenho conseguido. O que é legal é de ver gente que eu não estou vendo já faz tempo, né?
tem muitos amigos lá no Rio de Janeiro, muita gente que fez a novela, tanto do elenco quanto da equipe, que eu tô sem ver, sei lá, há mais de 7, 8 anos, talvez. Então, umas cenas eu lembro de quando a gente gravou essa cena, outras eu não lembro nada. Tem outras que eu falo, nossa, eu gravei essa cena na vida? Não lembrava disso. Então é um pouco disso, é um exercício de autocrítica também, né? Porque eu fico vendo coisas que eu falo assim, eu faria diferente hoje em dia, sabe? Então é isso, são muitas emoções. Bom, infelizmente, como tudo na vida, a gente é refém do tempo, mas eu queria muito saber a sua opinião em relação à indústria cultural no pós-pandemia, né? Porque a gente teve um movimento de algumas produções, né, independentes, tal, nesse período, e agora a gente já está discutindo uma pré-retomada aí de algumas produções, né? Então, Sim. o que você acha que vai acontecer com a indústria cultural agora, Dalton, pelo que você observa, com a sua experiência nessa área também, né? Então, qual é a avaliação que você faz para a cultura no Brasil pós-pandemia? Eu acho que assim, eu acho que o que vai acontecer é o que já está acontecendo. A indústria cultural vai se adaptar a essas condições. Se a gente continuar mais muito tempo nesse isolamento, se os teatros continuarem fechados, se o cinema continuar fechado, as pessoas vão se adaptar. Eu achei ótima a iniciativa do pessoal que teve a ideia do drive-in. Acho que é nesse ponto que a gente vai ter que usar da criatividade para driblar as condições, entendeu? Porque pode ser que isso volte, né? A gente não sabe se a gente vai estar livre, se a vacina vai ser eficaz, se vão conseguir erradicar o vírus e tudo mais. Então pode ser que volte, pode ser que venha outro vírus. Então acho que a gente tem que encontrar formas de continuar fazendo teatro dentro dos protocolos de segurança que a gente vai começar a criar a partir de agora. Então, sei lá, eu acho que podia se começar ao invés de restringir, vamos dizer assim, porque, claro, a gente vai ter que diminuir a capacidade do público, né, da casa, vamos dizer assim, de número de assentos. Então, se a gente vai ter que trabalhar com, sei lá, com 40% só de assentos ocupados, ou 50%, sei lá. Então, eu acho que se a gente for trabalhar dessa forma, acho que a gente tinha que começar a pensar também em fazer teatro em outros horários. Começar a fazer teatro à tarde, como é feito em outros países. Você tem matinê, você tem a soirée, fazer em outros dias da semana, porque antes da pandemia o teatro estava meio que se reduzindo a sexta, sábado e domingo. Quer dizer, antigamente era de terça, domingo, agora caiu para sexta, domingo. Quer dizer, a gente também não sabe, porque não sabe como é que o público vai se comportar, né? A gente não sabe se de repente depois da pandemia vai ter uma procura maior pelas salas de teatro. Eu espero que sim. Enfim, então eu acho que é isso. As pessoas já estão criando soluções geniais. A Ana Beatriz Nogueira está com um projeto lá no Rio de Janeiro que eu achei genial, que ela faz teatro para uma pessoa só e transmite pela internet. Enfim, já estão se criando também formas de apresentar o teatro só através de câmeras, entendeu? A gente gravou um projeto de um piloto que é um projeto para rádio, de fazer cenas de teatro em rádio. Quer dizer, eu acho que é isso. Eu acho que a solução vai ser buscar novos caminhos, usar da criatividade para a gente continuar existindo, né? E de repente assim trazer até mais gente para assistir os espetáculos. Eu espero que seja assim, né? Tomara. Vamos torcer para que todo mundo tenha ficado ávido por consumir, né, presencialmente, depois também de ter ficado esse tempão. Com certeza. Tomara social. que o povo esteja com saudade de assistir uma peça. É verdade, tomara. Faz total sentido. E eu não falei também do filme, né, com Alexandre Nero. É verdade. E aí? Cara, a gente fez o filme já faz uns 2 anos, eu acho. A gente fez eu não lembro se acho que foi 2018. E estava para ser lançado um pouco antes da pandemia, mas acho que acabou a verba para fazer a distribuição. Eu também não sei direito, posso estar falando bobagem. Mas o André foi super
transparente, ele nos deixou a par de tudo, de todo o processo e tudo mais. A gente está na torcida para ver quando que vai ser lançado, que eu espero que seja um filme também que as pessoas curtam. Eu faço uma participaçãozinha, só são poucas cenas, mas eu gostei muito de ter feito esse trabalho. Que legal. Bom, Dalton Vig, gentilmente atendendo a reportagem do Estadão aqui, com esse bate-papo para a TV Estadão. Muito obrigada, parabéns pela trajetória. Espero que a gente consiga se ver mais vezes para você contar também dos seus próximos projetos, tá bom, Dalton? Legal, e fique a salvo aí, tá bom? Com as crianças, com a Camila, tá bom? Pode deixar. Obrigado. Tchau, tchau.